Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de vocês em mais um call mensal da OCAN. Hoje teremos a participação do Paulo Val, que é nosso economista-chefe, Pedro Drê e Fernando Chibante, gestores macro, e o Duda para falar de renda variável. Vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, por favor, pode começar. Eu queria começar o call falando da parte especificamente europeia do cenário externo, onde esse evento da crise energética tem se tornado mais evidente, mais forte. A gente teve aí uma redução do envio de gás da Rússia, junto com condições climáticas adversas. Isso acabou gerando uma elevação de preços forte na região, né? Isso tem um impacto inflacionário claro, o efeito direto disso é muito claro, tem um efeito secundário, que é a queda da renda disponível das pessoas. A demanda por energia é relativamente inelástica, então, quando o preço sobe, a demanda não cai tanto, então as pessoas acabam tendo menos renda para alocar em outros usos e, enfim, gera também alguma ruptura nas cadeias de produção, que, dado que tem menos energia e dado que o consumo residencial acaba sendo prioritário, isso acaba impactando nas cadeias de produção. E um vetor adicional é a questão da atenuação, da tentativa de atenuação desses impactos em cima do consumidor. A gente tem aí diversos governos tentando suavizar esse impacto, né? Isso tem um custo fiscal que acaba também batendo nas contas públicas dos países. Acho que tem um efeito claro quando a gente pensa em política monetária desse choque, que é a questão do padrão típico do choque de oferta. Assim, a gente vai ter um efeito inflacionário claro, junto com isso a gente vai ter uma queda de atividade e os bancos centrais eles têm que conter esse impacto secundário da realimentação da inflação em cima desse choque. A gente vê ali vários países com taxa de desemprego nos patamares mínimos para as regiões, e isso acaba tendo um potencial de perpetuação, ou pelo menos de mais persistência desse choque. E isso acaba demandando uma atuação mais firme dos bancos centrais. Então, acho que esse é um ponto importante, porque ainda que haja os dados sejam bem consistentes e o cenário seja bem consistente com uma recessão na Europa, acaba que a discussão na Europa não é de terminar o processo de ajuste, muito pelo contrário, assim, é de fazer um ajuste talvez até mais tempestivo da política monetária para combater esse problema inflacionário no médio prazo. Outro Banco Central também que se destacou por uma postura, uma sinalização mais clara e mais dura foi o Fed. Aí eu destacaria o discurso que o presidente do Fed, o Powell, fez no Jackson Hole, que é um grande evento de banqueiros centrais, que normalmente são palestras mais longas e vários momentos do passado essa palestra já foi usada para sinalizar condução de política monetária, conceitos de condução de política monetária, e dessa vez o Powell fez um discurso bastante claro, bastante direto e bastante curto, onde ele adotou uma postura mais dura na questão ali do ajuste monetário para combater a inflação. Quer dizer, acho que ele veio nas coletivas, depois das reuniões do Fed, recentemente, ele adotou um tom um pouco mais moderado, até tirando um pouco da força do movimento que ele fez ali recentemente. Acho que agora ele foi talvez na linha oposta, onde ele reforçou a comunicação, reforçou uma postura mais dura, da necessidade de uma persistência de uma taxa de juro mais elevada por um tempo mais prolongado, justamente para combater
os efeitos inflacionários. Acho que os eventos recentes desse último mês sinalizam uma política monetária realmente mais dura, mais ortodoxa e permanecendo por um tempo maior em um patamar mais contracionista, ou pelo menos se tornando menos expansionista no curto prazo, no caso específico da Europa. Aqui no Brasil, a gente tem o grande evento do segundo semestre, que é a eleição se aproximando. A gente tem uma eleição, as pesquisas elas mostram um quadro que ainda não é definido, é um quadro que ainda pode ser alterado, existe uma diferença relevante entre o primeiro e o segundo colocado, mas é uma diferença que pode ser alterada, e um quadro que pode ser revertido. Isso, eu acho que gera, dos dois lados, um incentivo para dar notícias boas para os eleitores, né? Então, a gente tem aí uma recorrência nos avisos de que o programa do Auxílio Brasil vai ser continuado com o pagamento de R$600, quer dizer, isso não volta para 400. A gente tem aí o anúncio também que a desoneração de combustíveis vai continuar no ano que vem. Isso tudo acaba implicando um quadro de mais estímulo fiscal. Acho que isso é o grande ponto dessa discussão recente. A gente discutiu muito no começo do ano, no final do ano passado, a questão da elevação da taxa de juro neutra, quer dizer, a taxa de juro que não gera inflação, e do fiscal sendo um vetor de elevação dessa taxa de juro. Eu acho que isso aconteceu, mas eu acho que tem essa questão do fiscal como fonte de demanda, tanto pelo lado da maior renda das famílias em função dessas transferências mais altas, quanto em função desse aumento da renda disponível, dado um menor custo de combustíveis, que acaba implicando mais demanda para esse segundo semestre. A gente teve uma atividade que veio surpreendendo no primeiro semestre de forma geral. O primeiro e segundo trimestres foram muito bons. Hoje a gente teve a divulgação de um segundo trimestre crescendo mais do que esperado. Isso fez a nossa expectativa de PIB se aproximar bastante de 3%. Ela deve ficar marginalmente abaixo de 3%, um crescimento que a gente não vê há muito tempo. Tirando, obviamente, a recuperação da pandemia, que foi um caso atípico, mas a gente já recuperou o patamar da pandemia. Na verdade, a gente está voltando ali para o ponto mais alto, está muito próximo do ponto mais alto do PIB na série histórica. E essa questão dessa maior demanda, ela, no momento que a gente está agora, ela acaba se tornando um problema para o Banco Central. Quando a gente olha as estatísticas de ociosidade na economia, como taxa de desemprego, utilização de capacidade instalada, a gente vê que são níveis que foram atingidos quando a economia estava aquecida, quando a gente tinha uma persistência maior da inflação, né? E o Banco Central está justamente tentando se contrapor a esse movimento, levando a Selic para uma taxa contracionista. Com o que a gente está vendo de estímulos sendo aplicados na economia, provavelmente essa desaceleração vai ser um pouco adiada. Assim, nosso cenário base ela ainda acontecer no quarto trimestre, mas não dá para descartar isso ser postergado para um horizonte até um pouco mais à frente, com a consequência tradicional disso, que no momento que a inflação está alta e persistente, com uma disseminação grande e afetando o setor de serviços, a consequência disso é que o Banco Central vai ter um desafio maior à frente para fazer essa convergência. Portanto, assim, por mais que a gente tenha um impacto das medidas esse ano para baixo, né, baixando o preço de combustíveis, de energia elétrica, isso tem um impacto razoavelmente forte, né, no IPCA desse ano. Por conta desse canal de demanda, isso acaba gerando mais inflação à frente, que é onde o Banco Central consegue afetar com a política monetária dele. Então, essa troca, na verdade, acaba sendo mais desafiadora e gerando
ou uma persistência maior da taxa de juros no patamar mais alto, ou, eventualmente, inclusive, a necessidade de algum ajuste adicional, caso essas políticas de estímulo fiscal sejam continuadas e sejam ampliadas à frente. Acho que, da parte do cenário, eu ficaria por aqui. Eu passo, então, para o Pedro Dré para complementar. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Dando sequência aqui, então, para a parte de mercado de juros. A nossa visão aqui continua muito parecida. A gente continua com uma percepção que o mercado segue pendulando entre aquele momento, tem os dois extremos, aí, ou é medo de recessão ou medo de inflação, né? O mercado tem visto a questão da recessão como um vetor positivo, né? E a persistência da inflação como um vetor negativo. Então, assim como no mês de julho a gente viu movimentos de pró-risco muito forte, com bolsas em alta, né? Alívio nas curvas de juros ali no mês de julho, né? Que era uma percepção de que a recessão ia aliviar as elevações de juros. A gente agora em agosto viu um movimento contrário, né? O mercado indo mais na direção de que com uma preocupação maior com a inflação, diante das divulgações que aconteceram agora nesse último mês, né? Os números mais fortes aí que foram divulgados de CPI mundo afora, né? E essa percepção de efeitos secundários, né? Diversos países começaram a aparecer sinais de espiral preço-salário, né? Com os mercados de trabalho apertados no mundo inteiro, né? O mercado acabou migrando para um cenário de uma maior aversão a risco. A gente viu queda nas bolsas e altas de juros bem generalizadas no mundo inteiro. Com exceção do Brasil, o Brasil teve um comportamento realmente diferente do resto do mundo, né? Aqui a gente viu os juros fechando de maneira bem relevante, até começamos o mês de setembro agora com um movimento forte de queda de juros, mas no resto do mundo, destaque para a Europa, a Inglaterra, tiveram movimentos de mais de 100 vezes em algumas curvas. Então, um movimento também forte no juro real dos Estados Unidos, né? Com a inflação tendo feito pico, né? O juro real acabou fazendo um movimento nos Estados Unidos que não fazia há bastante tempo. Então, acho que a grande temática do mês de agosto foi esse medo de inflação, que foi corroborado por essa mudança de postura dos bancos centrais, que o Paulo já citou, né? O discurso do Powell no Jackson Hole foi muito importante, né? Ele finalmente conseguindo fazer um reconhecimento de que o trabalho ainda vai ser muito duro e que a gente vai precisar passar por uma taxa de sacrifício mais elevada, de que se tiver que provocar uma recessão mais forte, o Fed vai fazer isso. Então, teve esse reconhecimento por parte do Fed, que foi muito importante, que acho que explica um pouco esse movimento de alta, forte de juros nas curvas. E quando o Fed se mexe, os outros bancos centrais têm que vir atrás, e acho que o Banco Central Europeu também passou por um processo de um choque de realidade que se impôs. A gente viu alguns membros do board fazendo uma mudança muito relevante de discurso, né? E a gente acredita que daqui a uma semana, na reunião do ECB, ele vai ter que entregar uma alta de 75 bases, o que era impensável, pensando aí na região, na zona do euro, né? Tendo largado com o movimento de 50 bases, dar sequência com o movimento de 75, ainda tem chance desse movimento se repetir na reunião depois da próxima, da semana que vem. Então, essa mudança muito relevante de discurso nos bancos centrais, isso explica, junto com esses números mais altos que foram divulgados, essa performance bem altista das curvas de juros de maneira geral. A gente continua acreditando que a temática no mundo internacional vai ser essa persistência da inflação, né? Os efeitos secundários que têm que ser combatidos pelos bancos centrais. Então, a gente continua posicionando o portfólio numa direção inflacionária, vamos dizer assim. A gente reconhece que é um momento um pouco mais desafiador por conta desse pêndulo, né, do mercado. Ora resolve olhar para a recessão, ora resolve olhar para a inflação. Eu acho que isso adiciona bastante volatilidade para o cenário e talvez torne um pouco mais desafiador você carregar essas posições no tempo. Tem que ser um pouco mais dinâmico mesmo e um ambiente um pouco mais volátil. Mas, de novo, a gente continua com uma crença de que o trabalho dos B6 ainda é muito difícil e a gente passou por um segundo estágio, de que é um reconhecimento por parte do mercado de que, mesmo num ambiente de menos atividade econômica, o juro vai ter que navegar por um patamar mais elevado. Então, dito isso, a gente continua perseguindo posições tomadas em juros. A gente tem mantido posições tomadas nos Estados Unidos, né? Hoje o mercado
tem um juro terminal próximo de 4, perto de 3,90, mas ainda com queda à frente. A gente acredita que o mercado vai continuar num movimento de ir aos poucos retirando essas quedas ou jogando para frente, né? Então, a gente continua vendo valor nas posições tomadas. O que teve de novidade aqui no portfólio foi um aumento de exposição na região da zona do euro. A gente que já estava explorando muito jogos de inclinação de curva, né? Posições que se beneficiem do avanço do Banco Central Europeu em direção ao aperto monetário. Então, a gente tem um jogo de desinclinação de curva que a gente vem aumentando o risco, essas posições vêm performando bem. A gente adicionou posições direcionais, tentando capturar um pouco essa mudança de postura do ECB, com a percepção de que eles vão ter que entregar mais juros no curto prazo. A Europa tem um juro terminal relativamente baixo, né? O mercado hoje precifica um juro abaixo de 2,5 e uma curva com pouca alta além dessa movimentação em direção a uma taxa perto do neutro, ou seja, o mercado não precifica ainda um juro contracionista nessa região. Então, a gente acha que é uma região que oferece algum risco-retorno interessante nas curvas de juros. E, além da zona do euro, a gente tem posições agora no Reino Unido. O Reino Unido está passando por uma deterioração muito marcante, né? Um Banco Central que bateu muito a cabeça no início do processo de aperto monetário, né? Assim como toda a região europeia do resto da Europa está sendo atingido por uma inflação muito alta por conta da elevação do custo de energia elétrica. A inflação é acima de 10%. E a gente vê, assim como o Paulo falou, uma reação do governo na direção de aliviar um pouco o fardo dos consumidores, querendo promover subsídios e auxílios, né, com vistas a aliviar um pouco essa compressão de renda disponível que foi muito forte. Então, a gente está vendo uma propensão a ceder estímulos fiscais muito forte. Então, um país que já tem um déficit em conta corrente está caminhando para um déficit fiscal muito elevado. É um país que já tem um nível de dívida alta, inflação acima de 10%, e tem um risco de estar passando por uma queda de crescimento potencial por conta de todas as alterações, as consequências aí da implementação do Brexit. Então, um país que a gente tem olhado aqui e tem tido uma percepção que o equilíbrio está piorando muito na margem, e o mercado reflete pouco essa deterioração que aconteceu. Você olha a taxa de 10 anos na Inglaterra, ela é abaixo, por exemplo, da taxa de 10 anos nos Estados Unidos, e a gente acha que esse equilíbrio não vai perdurar por muito tempo. Então, a gente está vendo oportunidades de posições tomadas também na região do Reino Unido. E aí, falando um pouco de Brasil, nossa cabeça não mudou muito. O Paulo falou muito aqui dessa divergência entre política monetária e política fiscal, né? Uma pauta que a gente tem sido muito repetitivo. Realmente é uma divergência muito grande. Enquanto o BC pisa no freio, o executivo e o legislativo ainda estão com o pé no acelerador. Então, isso vai causar fissuras, né? Um equilíbrio não muito saudável, mas a gente, de certa forma, está bem impressionado com a performance do mercado, né? Como eu falei aqui no início, o Brasil divergiu muito dos movimentos globais. A gente viu curvas de juros abrindo de maneira muito forte ao longo do mês. O Brasil fechou taxa, bastante coisa até. Acho que até passando ao largo aí dos riscos de eleição. Acho que, sinceramente, é uma coisa que tem feito pouco preço no mercado. Talvez o Duda vá falar aí, mas no setor micro da Bolsa acho que tem um efeito um pouco maior, mas, em geral, assim, nesse lado macro, acho que tem feito pouco. Acho que o mercado de juros aqui está reagindo a dois vetores, principalmente. Um deles é a inflação corrente, que sempre é muito determinante, né? A gente vai ter, muito provavelmente, depois desse anúncio de queda de gasolina hoje, 3 meses de deflação, né? Julho, agosto e setembro, que é de IPCA negativo. Eu acho que o mercado acaba olhando muito essa inflação de curto prazo, né? Então, acho que isso tem ancorado um pouco a curva de juros aqui, e também o final do ciclo desse ciclo de aperto monetário, né? O Banco Central, já não é novidade, já deseja encerrar esse ciclo há diversos cupons atrás, não conseguiu. Parece que agora, nesse cupom de setembro, tem grande chance dele não subir o juro e decretar o fim desse ciclo de elevação com a Selic em 3,75. Então, o mercado entra muito naquela dinâmica quase que automática de se acabou o ciclo de alta, o próximo ciclo é de queda. Não é muito assim que a gente vê.
e o mercado até já está, na nossa opinião, colocando um pouco a carroça na frente dos burros, aí, precificando um ciclo de corte de 300 vezes ou um pouco mais, se iniciando no final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, a Selic lá na ponta, na parte intermediária da curva, está em 10 e baixo, 10,25, né? E eu acho que é extremamente otimista, dado todos os desafios que a gente tem, inflacionários principalmente. A gente está passando por um estímulo fiscal muito forte e a gente sabe como é que esse equilíbrio termina no final das contas, né? Quando você tem todo o combate da inflação recaindo em cima do Banco Central, a política fiscal expansionista, inevitavelmente a gente tem que passar por um juro mais alto lá na frente. Então, a gente não acredita com essa convicção que o mercado tem de que o próximo ciclo aqui é de queda. A gente, inclusive, vê uma chance relevante do Banco Central talvez ter que voltar a subir o juro depois das eleições ou no início do ano que vem. Então, a curva de juros não conversa muito com os nossos cenários aqui. Então, a gente continua vendo como atrativas essas posições tomadas em juros na curva brasileira, principalmente nessa parte intermediária, onde tem queda demais aqui na nossa visão. Então, é isso. Acho que, para resumir, a visão segue muito parecida, né? Os desafios de inflação aí impondo uma vida dura para os bancos centrais, o mundo desenvolvido dando um passo além, né, com esse reconhecimento do Fed, do ECB, de que eles vão ter que se mexer de maneira mais rápida. Isso não facilita aqui a vida para o Brasil, para países emergentes em geral. Então, a gente continua com uma visão de que esses países vão continuar performando de maneira mais negativa. Tá? Então, estamos perseguindo isso aí através de posições tomadas em juros, né, tanto no mundo desenvolvido quanto nos países emergentes. Acho que é isso. Vou passar para o Chibante aqui para falar da parte de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, falando aqui na parte de câmbio, acho que foi um mês que foi marcado claramente aí pelo dólar forte, né, de maneira geral, basicamente contra todas as moedas, acho que com poucas exceções, talvez o peso mexicano aí sendo um destaque para o outro lado. A gente segue com a cabeça aqui muito parecida, mais do mesmo, né? Continuamos acreditando que na extensão desse movimento de dólar forte de maneira generalizada. Acho que vale a pena destacar mais uma vez o euro, né? Tudo que já foi dito aí, o euro continua sendo uma ponta aí bastante fraca aí no cenário global, mas acho que vale adicionar também, como o Pedro bem chamou a atenção, o movimento que aconteceu na Libra também. Foi um movimento muito forte, uma depreciação de quase 5% no mês, um movimento que levou a moeda para um nível mais fraco aí desde meados da década de 80. Então, acho que, pelo que já foi dito aí, acho que a Inglaterra está sofrendo aí um grande questionamento aí, do ponto de vista até institucional também. Eu acho que o Banco Central vem realmente sendo bastante leniente, aí, como o Pedro comentou, e também com essa sombra toda aí por conta dessa crise na energia também, você tendo questionamentos também a respeito da parte fiscal, dos estímulos fiscais que vão ter que ser feitos também. Então, acho que tem um grande questionamento aí em cima da Inglaterra, adicionando pressão também na moeda também por esse lado. Então, assim, em termos de posição, a gente segue com posições no dólar, né, de uma maneira geral. A gente continua com uma cesta na outra ponta, né, comprado em dólar contra uma cesta. Acho que os principais componentes que a gente tem no momento seguem sendo a moeda da China, o renminbi, o real, o peso chileno, agora tem o peso colombiano também e colocamos o euro também. Então, acho que a novidade é a troca, né, a gente carregou durante um tempo aqui a moeda do Peru, o sol peruano, trocamos aí por euro e peso colombiano. Acho que numa ponta tem o dólar, né, essa nossa crença no dólar forte de uma maneira geral, mas também tem as idiosincrasias aí próprias aí de cada moeda, né? Então, no caso da China, acho que tem essa fraqueza que a gente já vem mencionando aqui da economia de uma maneira geral. É uma economia que mudou de patamar de crescimento, né? Vem mudando de patamar. Se a gente tinha aí uma economia que crescia no passado entre 8%, 9%, até acima de 10%, a gente passa agora para uma economia que está crescendo entre 1% e 3%, né? Então, uma mudança bastante importante aí que está acontecendo, cada vez mais dependente aí de crescimento via exportação. Então, a gente acha que, no tempo, não tem muito jeito, a gente vai passar por uma moeda mais fraca, aí, vai ter que passar por um renminbi mais fraco aí contra os pares.
Eu acho que, de uma maneira geral, você colocar aí, dá para colocar o real, peso colombiano e o peso chileno, mais ou menos aí num pacote aí de moedas dependentes de commodities, né? Então, acho que nesse mundo aí beirando aí, entrando aí em recessão, e acho que China também adicionando para isso, acho que essa pressão nas commodities vai ser cada vez mais forte, e acho que vai ter um link aí direto aí pelos termos de troca que vai acabar afetando também esses países. Então, acho que de uma maneira geral dá para colocar num bloco aí nessas três moedas aí nesse bloco. E o euro que a gente adicionou mais recentemente, né? A gente voltou a adicionar nessa sexta. Eu acho que aí a história que já foi dita aqui pelo Pedro e Paulo também estão sendo estou sendo aqui mais repetitivo, mas eu acho que essa crise toda energética pegou realmente em cheio na economia. A gente passa aí, em termos comparativos, aqui você pega o primeiro semestre do ano passado, você tinha mais de 160 bi de superávit de conta corrente, e agora você passa a ter um déficit de 20 bi nesse primeiro semestre de 2022. Então, a balança comercial do semestre passado era uma balança comercial de mais de 100 bi, contra um déficit agora de 140 bi, por conta dessa pressão aí na conta de energia. Então, acho que não tem muito jeito, acho que é uma questão de tempo aí. O euro já vem numa tendência aí de valorização, e a nossa cabeça é que, a princípio, isso não tem por que se reverter no curto prazo. Tá? Então, acho que é isso aqui, basicamente, da minha parte. Vou passar para o Duda para continuar falando da parte de bolsa. Obrigado, Shibante. Aqui é o Duda, o gestor de ações e gestor portfólio manager de todos os fundos. Primeiro, eu queria começar dando uma boa notícia para vocês, né? Hoje eu estou aqui em São Paulo. A gente vai começar também na UCAN com um escritório em São Paulo, na Faria Lima, que vai abrigar primordialmente a área de crédito. A gente já está estruturado, a gente já está rodando com um fundo de liquidez, um fundo D+1, rendendo aí mais que 110%. Em quase 2 meses aí de operação. Estamos no processo de abrir fundo de previdência, D+7, estamos no processo de abrir fundo D+30. O meu ponto é que eu acho que essa parte de crédito é um time muito qualificado, é um time liderado pelo Petrônio, que liderou a parte de crédito do BNDES durante 3 anos, que foi nosso sócio no Pactual, como a maioria dos sócios do comitê executivo aí por mais de 10 anos. Então, e esse time agrega ao processo de análise como um todo, inclusive para ações, né? Então, acho que é uma excepcional notícia, uma excepcional expansão, investimento. Eu acho que a OCAN fica mais sólida ainda, fica com uma densidade de análise, que é o que a gente sempre busca, ainda mais potente. Tá? Bom, falando um pouco de ações, como o time macro comentou, né, o cenário lá fora continua no processo de deterioração macro. Esse processo foi punitivo para o mercado internacional de ações. A Bolsa Americana, por exemplo, como principal bolsa global, teve uma realização forte. A gente tem conseguido aumentar a exposição bruta de ações, mas muito protegido. E a gente tem concentrado, vendo grandes distorções no nosso ciclo de competência ainda maior aqui no Brasil, muito grande. Então, a gente tem concentrado aí 80% da nossa posição no Brasil e só 20% lá fora. E estamos muito protegidos, tá? O beta da nossa carteira comprada, já que os ativos são de maior qualidade, é 0,8. A beta sempre, né, a correlação com o índice Bovespa. E a nossa proteção está em torno de 75%, ou seja, estamos bem focados em gerar alfa para não sermos atingidos aí por essa deterioração macro que está acontecendo lá fora, esse ambiente hostil e esses juros altos aqui no Brasil. Apesar da realização forte das bolsas globais e alguns movimentos dramáticos que a gente viu aí em juros e moedas que foram comentados, a Bolsa Brasileira reagiu bem. Eu acho que tem os componentes, algumas boas notícias aqui no Brasil, do ponto de vista de crescimento e também da inflação mais baixa. Eu acho que contribuíram positivamente aqui no Brasil. Só que a gente ainda prefere estar mais protegido, porque a gente, como foi comentado, também acha que o processo de juros aqui no Brasil, nessa deterioração macro, principalmente no fiscal,
vai ficar com juros maiores por mais tempo. Além disso, claro que tem a volatilidade e movimentos relativos ao processo eleitoral. Nós na OCAN, OCAN quer dizer se restringir ao simples e ao essencial, e também a navalha de OCAN você cortar o que você não consegue gerenciar. A eleição a gente não consegue gerenciar, apesar de toda a nossa tecnologia, investimento em consultorias, pesquisas que a gente tem. O que a gente acredita é que a eleição vai ser competitiva. Então, como nossos fundos são para qualquer cenário, a gente está tentando montar uma carteira que seja vencedora, independente do cenário eleitoral. Tá? Bom, falando um pouco de performance, né, a outra notícia positiva é que todos os nossos fundos de ações performaram relevantemente melhor do que o índice. Os fundos multimercados também tiveram uma contribuição positiva de ações, e que a gente tem conseguido expandir o risco de ações nos fundos multimercados. A volatilidade dos fundos multimercados da UCAN, pela complementariedade das posições de equities com macro, tem ficado um pouco abaixo do seu objetivo, não que as posições individuais não sejam projetando para o seu objetivo, mas a complementariedade ficou um pouco abaixo, e nós que somos investidores de ações, o ambiente esteve mais hostil nos últimos 6, 12 meses. Mas o que a gente está vendo é que as oportunidades aumentaram, então a gente está expandindo o risco. Então, eu espero que a volatilidade individualmente das posições de ações aumentem e, portanto, os seus ganhos esperados, e a volatilidade dos fundos de multimercados como um todo também aumente e, portanto, seus ganhos esperados. Bom, falando de destaques positivos no mês, os destaques foram principalmente no setor financeiro, principalmente ligados ao setor financeiro no Brasil, setor de energia e a nossa venda em posições em metálicas. Tá? E o destaque negativo no mês foram principalmente ligados à tecnologia, principalmente ligados aos Estados Unidos, e setor elétrico aqui no Brasil. Tá? Bom, vamos aos nossos temas principais que a gente continua perseguindo e os poucos ajustes que a gente fez nesse mês. Tá? O primeiro tema é o financeiro, esse tema tem expandido. Tá? A gente, lá fora, nós continuamos perseguindo posições no setor financeiro, a gente teve posições em bancos de investimento, agora a gente está preferindo mais empresas de cartões de crédito, que tem uma vantagem comparativa de tecnologia bastante grande, é um business muito sólido, e, na nossa opinião, gerou oportunidade de compra que teve um pouco de due rating nessas empresas, como a Bolsa Americana em geral, empresas que a gente persegue essas posições há mais de 3 anos, então a gente aumentou essas posições, principalmente na parte de cartões lá fora, protegido contra o índice americano, o S&P. Aqui no Brasil também a gente expandiu esse risco na parte financeira e os bancos do Brasil ainda são mais atrativos, dado nossos juros de 3,75. Os bancos aqui no Brasil estão com bancos privados com retorno acima de 20%. O Itaú, por exemplo, crescendo mais de 20% o lucro desse ano, uma expectativa de crescer o lucro 2 dígitos, e é um valuation de níveis de estresse de crise do passado, por exemplo, em torno de 7,5 vezes. Então, a gente acha atrativo. A gente acha atrativo mesmo bancos estatais, como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil negociando abaixo de 4 vezes, independente de quem ganhar a eleição, porque nesse cenário a gente acredita que está precificado de novo o pior cenário possível de intervenção, que a gente acha improvável acontecer. Então, acho que a gente, esses momentos de grande incerteza normalmente geram uma depressão de preços, e a gente prefere, ajustado um pouco o tamanho de posição, perseguir esse tema. Tá? Também gostamos de plataformas de investimento, principalmente ligadas a banco de investimento, né? Tem o próprio case de BTG, por exemplo, então que a gente persegue há bastante tempo, então a gente continua também achando esse tema favorável, isso tem performado positivamente. Eu acho que são posições um pouco ganha-ganha, mesmo com os juros altos, eles se apropriam mais de resultado, mas também tem crescimento de 2 dígitos. Tá? E essas posições no setor financeiro protegidos basicamente, de novo, com o índice do Brasil, sempre é uma tecnologia que a gente tem, que é otimizar um pouco o índice Bovespa, que é neutralizar o que a gente não quer estar vendido. Tá? Bom, outro tema bastante forte que a gente persegue há bastante tempo é o tema de commodities, e a gente continua perseguindo o tema
do setor de energia contra o setor de metálicos. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem menos problemas de regulação do que a Europa, a gente persegue o tema das empresas das majors, das empresas integradas, altamente pagadoras de dividendos, que no processo de expansão de produção e múltiplos bastante baixos, aí, próximo de 10 a 12 vezes lucro. Então, a gente continua perseguindo esse tema, protegido também com a Bolsa Americana, o índice da Bolsa Americana otimizado, e também perseguindo o tema principalmente ligado a carvão na Europa, né? Todos estão acompanhando o que está acontecendo, esses níveis de preços bastante altos de energia na Europa, protegido com índices de setoriais na Europa que estão sofrendo principalmente com o preço de energia mais cara. Tá? Então, um tema bem ligado a esse tema de energia mais cara. Esse tema de energia se extrapola para o Brasil, né? E também lá fora estamos vendidos no próprio minério de ferro, tá? Além de empresas do setor ligado ao setor de metais, além de empresas ligadas a empresas de aços planos, onde a gente acha que o spread vai diminuir. E aqui no Brasil a gente gosta também, mesmo com risco estatal e ligado a isso a eleição, a gente acha muito distorcido o preço próprio da Petrobras, que a gente acha muito dominante, né? Eu, em 30 anos, nunca vi uma empresa que pode pagar 50% de yield no ano. Então, a gente continua achando que esse tema é bastante dominante, com ativos de qualidade, muito barulho no caminho, você pode ajustar um pouco ao tamanho da posição, mas a gente, de novo, prefere a sustentação do preço ligado ao óleo do que o preço ligado principalmente à mineração e siderurgia, onde a gente também procura estar protegido aqui no Brasil, principalmente em aços planos. Então, também acha que isso é bastante dominante e continuando perseguindo esse tema. Tá? Outro tema que a gente persegue é o tema de tecnologia, porque gera um crescimento exponencial, e aí a gente tem conseguido nos posicionar em algumas empresas muito premium que tiveram de-rating nos Estados Unidos, ligados a temas de e-commerce, ligados ao tema do 5G, de software, ligados à internet. A gente tem carregado essa posição bastante protegida. Eu acho que teve o evento esse mês que gerou a queda da Bolsa, que depois de números de inflação um pouco mais otimistas, né? Um pouco melhor nos Estados Unidos, que gerou um otimismo no mercado. Você teve o evento, como foi comentado aqui, né, na nossa carta de Jackson Hole, que foi um pouco de ducha de água fria, como até nossa área de macro achava, que independente do que está acontecendo um pouco na inflação de curto prazo, o Banco Central tem que entregar o seu mandato, tem que agir um pouco mais forte para garantir a inflação trazer de volta à meta, né? Então, se você agir antes, agir mais forte, você tem dividendos maiores e mais consistentes na frente. Então, acho que isso afetou um pouco, vamos dizer assim, a taxa de desconto que você tinha nos Estados Unidos, mas a gente continua achando que essas empresas estão com um prêmio muito baixo, um prêmio mínimo em relação à média da Bolsa, só que crescem próximo do múltiplo da Bolsa, crescendo o dobro do que a Bolsa e com uma proteção de negócios maior, negócios excepcionais, todas as empresas bastante diversificadas, com negócios excepcionais de crescimento e de menor risco. Então, a gente continua perseguindo. E na China, a gente também totalmente protegido, a gente investe em empresas de e-commerce, que tem uma vantagem competitiva global, contra o índice de tecnologia chinês. Lá, a governança é ainda mais frágil, mas também você teve um capítulo positivo, que aparentemente as empresas chinesas em negociação com a Bolsa Americana não serão delistadas. Então, trouxe um novo alento a um processo de investimento. Essas posições também têm funcionado e a gente entende claramente a vantagem competitiva, né? São empresas de internet com valuation de varejo comum, tá? Então, acho que também é positivo. Vindo para um tema mais ligado só ao Brasil, não é um tema tão global, mas é ligado ao tema global de uma inflação alta, é o setor elétrico, que é protegido por inflação, por uma regulação bastante sólida. A gente continua gostando, desde um tema da recente privatização da Eletrobras, que a gente acha que tem um turnaround muito consistente a se fazer em todos os ramos, em diminuição de custo financeiro, em corte de despesa, em diminuição de pessoal, em compra e venda de energia na parte de comercialização. Então, assim, em renegociação de dívidas, renegociação de passivos tributários e trabalhistas. Então, assim, é um case relativamente
simples, né? Assim, complexo do ponto de vista de execução, uma execução durante muito tempo, mas acho que vai dar realmente um case, uma história muito favorável, mas relativamente simples. E como a gente é focado, além de valor, também em crescimento em exponencial para bater juros bastante altos, outras empresas consolidadoras, integradas, e também ligadas a consolidadoras na parte de gás, seja geração, transmissão ou distribuição, mas também na parte ligadas a gás, que é o que nós achamos que vão ter crescimento acima de 15%, mas que também estão aí no low aí de valuation histórico, então também tentando perseguir, de novo, protegido grande parte aqui contra o índice otimizado. Tá? Por último, a gente tem tido umas empresas, e o Brasil é bastante interessante, que como nós somos algo acostumados ou preparados mesmo para um ambiente de inflação alta, que faz algumas empresas aumentarem a sua vantagem competitiva, mesmo no consumo a gente vê algumas empresas atuando muito bem. Né? Uma que tem até uma elasticidade de renda negativa, ou seja, até ela se beneficia desse grande comprometimento de renda, que é o atacado alimentar, né? As empresas de atacado alimentar, que se beneficiam até um pouco desse cenário, então a gente tem perseguido. E as empresas de locadoras também teve bastante consolidação no setor, são empresas que está até se beneficiando da normalização do suprimento de automóveis pelas montadoras, também se beneficia, então a gente também vê oportunidade, a gente também gosta um pouco do varejo de vestuário de alta renda, porque tem algumas empresas bastante alfa, fazendo turnaround, inclusive, em operações que a gente gosta. Mas também protegida com outras empresas de consumo que não estão conseguindo fazer o turnaround, estão sofrendo mais com juros altos, então só queria salientar que esses juros altos, que nós achamos que deve ficar altos por mais tempo, também torna o cenário algo desafiador. Tá? E também há que se tomar cuidado com as empresas endividadas, as empresas ligadas a setores que sofrem com juros altos, como ainda a construção, bens de capital, o setor aéreo. Então, a gente também continua um pouco cauteloso nisso e tem usado um pouco para financiar essas posições. Então, são temas que a gente tem feito alguns ajustes. Como eu falei, o que me deixa animado é que, na nossa opinião, gerou oportunidades, então a gente tem conseguido aumentar, esses resultados estão vindo de forma consistente. Eu sou muito otimista, porque são ciclos, né? Eu acho que o movimento de juros altos gera uma aversão a investimento de bolsa bastante grande no Brasil, então acho que o cenário para 2 anos à frente, mesmo nesse cenário de deterioração macro, dada a força, qualidade de algumas empresas, eu acho que vai gerar oportunidades bastante grandes de empresas fortes ficarem mais fortes, mas também de empresas frágeis ficarem ainda mais frágeis. Então, para nosso processo de investimento de gerar alfa, de gerar valor relativo, eu acho que vai ser um cenário próspero aí para nós e para os clientes, tá? Então, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu passo para a Isabel aí para as considerações finais. Bom, as perguntas já foram respondidas lá no Q&A. Não temos mais perguntas em aberto, Duda. A gente pode finalizar o call. Tá. Queria agradecer mais uma vez a confiança de todos. Queria mais uma vez salientar como é que nós na UCAM, além de ter a capacidade de gerar alfa, que historicamente mais de 10 anos a gente gera, como nós estamos fazendo isso de forma não correlacionada com outros fundos do mercado, que também eu acho que é um ativo importante para os clientes que sempre, né, procuram fazer uma diversificação entre fundos. Queria chamar a atenção da nossa capacidade de gerar valor em ações, né? A gente já vem conseguindo bater o Bovespa nos fundos de ações esse ano, 12 meses, 24 meses, a gente é exceção, então a gente já está comprovando isso. E olhando para frente, eu acho que vai ser ainda melhor, porque acho que você deve ter menos descontinuidades em ações, um ambiente mais, vamos dizer assim, construtivo, inclusive desanuviando uma série de processos, inclusive o processo eleitoral brasileiro. Então, a gente segue otimista em relação a isso. Eu acho que vai ser um diferencial nessa parte com o nosso viés de protegido, de gerar alfa, mas gerar mais valor em ações, dado que a gente também tem essa expertise em macro, essa expertise teve um valor enorme, a gente está inclusive expandindo a parte macro e a parte de equities internacional, da onde a gente está gerando valor, mas eu acho que essa combinação que fez sofrer os fundos mais ligados a ações nos últimos 12 meses, vai ser o contrário, vai ser a vantagem competitiva para os próximos 12 meses. Queria mais uma vez agradecer a todos a confiança
e desejar sorte e sucesso a todos. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau. Boa tarde a todos.